Bom, vocês fizeram uma primeira reflexão sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo Lucas. Agora, então, nós vamos ouvir da Núria, que vai fazer uma apresentação de uma reflexão sobre esse capítulo. Já está para ouvir já, Adalto? Sim, tá ouvindo? pois não. Sim? Então, vamos lá. Espera aí, um momentinho só. Um momento só que eu estou me atrapalhando aqui. Eu tenho que abrir o PowerPoint, né? Espera aí. Ele está aberto, ele está aberto. Está aberto? Tá. Mas eu não estou dando... Ah, tá. Começou. Pode falar, não é você. Pode falar. Evangelho de Lucas, capítulo 5, reflexão. Até agora, Lucas tinha apresentado Jesus sozinho, ao contrário de Marcos, que mostra o chamado dos primeiros discípulos logo no início. Isso está em Marcos, capítulo 1, versículo 16 a 20. Contudo, como seria possível seguir uma pessoa sem sequer conhecê-la? Deve ser esta a dificuldade que Lucas desejou sanar ao escrever o Evangelho. Primeiro, Lucas mostra que a fama de Jesus se espalhou pela redondeza e depois que ele ensinava nas sinagogas e que já fora à casa de Simão. Tudo isso servia de preparação para o chamado dos primeiros discípulos. Enquanto as autoridades religiosas do seu tempo ocultavam o saber e o transformavam em poder para dominar o povo, Jesus dirige-se diretamente ao povo, ensinando gratuitamente a todos, muito mais do que as autoridades conheciam. O povo está sedento da palavra de Deus, tanto que se aperta ao redor de Jesus para ouvir a palavra que traz nova compreensão e gera uma nova ação. Como ensinar a todos? Jesus no lago de Genezaré, ou mar da Galileia. Jesus recorre a uma saída, subir numa barca, afastar-se um pouco da margem e assim poder ser ouvido por todos. A barca era de Simão, que mais tarde se tornará o líder do povo que se reúne ao redor de Jesus. Lucas não diz qual é o conteúdo do ensinamento de Jesus. Dirá mais tarde, como veremos. Mas é importante aqui a menção do lago de Genezaré, ou como outros o chamavam, o mar da Galileia. Esse lago, ou mar, tem uma importância mais religiosa do que geográfica, pois é nesse lago que Jesus manifestará o seu poder. Vemos em Lucas 8, de 22 a 25. Para o antigo Israel, o mar da Galileia era um símbolo das nações pagãs. Portanto, já podemos suspeitar de um simbolismo. O ensinamento de Jesus se espalhará por todas as nações. Nas cidades ao longo do mar da Galileia, Jesus realizou muitos milagres, entre eles a pesca milagrosa, andou sobre as águas, acalmou a tempestade, curou a sogra de Pedro, um paralítico, um leproso, uma mulher com sangramento, ressuscitou a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, curou o servo do centurião e muitos outros milagres. Depois de ensinar as multidões, Jesus pede que Simão avance lago adentro e lance as redes para a pesca. Embora exaustos por uma noite mal sucedida, Simão coloca sua fé em Cristo, apesar das chances aparentes de não apanhar peixe algum, e responde: mas pela tua palavra vou lançar as redes. A pesca milagrosa. O curioso é que na hora considerada imprópria,
conseguiram pegar tantos peixes que as redes quase se rompiam. Tiveram de chamar os da outra barca, Tiago e João, filhos de Zebedeu, para que os ajudassem. E as duas barcas ficaram cheias, a ponto de quase afundarem. Que pescaria é essa? É simbólica, é o resultado do ensinamento de Jesus às multidões. Jesus ensinava a palavra de Deus, isto é, a boa notícia do Evangelho. E Pedro diz, em atenção à tua palavra. Ou seja, é a palavra do Evangelho que faz ter acesso na pescaria, mesmo que as circunstâncias pareçam contrárias. Luz do dia em vez de escuridão da noite, talvez uma alusão à clareza e veracidade com que a verdade do Evangelho convence as pessoas. Pedro já conhecia o poder de Jesus, que havia curado a sua sogra, mas a pescaria misteriosa faz com que ele perceba em Jesus o mistério profundo de sua divindade. De fato, antes ele chamara Jesus de mestre, e agora o chama Senhor. Essa é uma expressão parecida com a do profeta Isaías, quando este contemplou uma pequena parte da majestade de Deus. Isso está em Isaías 6, versículo 5. Pedro toma, de repente, consciência de que está presenciando a palavra e a ação de Deus através de Jesus. Seu espanto é característico de quem teve uma experiência de Deus, o fascínio misturado com o medo. O mesmo acontece com os outros dois, Tiago e João. Quem teve uma experiência do divino fica imediatamente compelido a uma adesão e compromisso. É o que veremos nas palavras de Jesus dirigidas a Pedro, mas que incluem Tiago e João e a todos nós também. Não tenha medo. De hoje em diante, você será pescador de homens. Vemos em Lucas 5, capítulo 5, versículo 10. Vejamos, Pedro já era pescador, agora se tornou pescador de homens. Jesus não quer que façamos alguma coisa diferente da que fazemos, mas que façamos de modo diferente o que já fazemos. Pescar os homens para fazer o que com eles? Lucas tem o cuidado de usar um verbo, zogrem, que significa pegar e conservar vivo. O discípulo de Jesus é chamado a pescar os homens para anunciar-lhes a palavra e a ação que os leva à liberdade e à vida. E atracando as barcas à terra, deixaram tudo e seguiram a Jesus. O seguimento é radical, o que não significa certamente deixar tudo para não ter nada o que fazer. Hoje pensaríamos que isso deve ser entendido como dar uma nova direção à vida, colocar tudo a serviço do seguimento de Jesus, continuando a sua palavra e ação no grande mar do mundo e da história. Jesus purifica um leproso. Um caso muito especial de doença era a lepra. Naquele tempo, qualquer doença de pele era considerado lepra, e o terrível é que a pessoa considerada leprosa devia ser afastada do meio dos vivos, porque era vista como que atingida pela morte, e a morte que podia contagiar os outros. Todo leproso deveria ficar longe das cidades e aldeia, e ele próprio devia afastar as pessoas, como está em Levítico 13, 45 e 46, que diz: todo homem atingido pela lepra terá suas vestes rasgadas e a cabeça descoberta. Cobrirá a barba e clamará: impuro, impuro. Enquanto durar o seu mal, ele será impuro. E impuro habitará só,
e a sua habitação será fora do acampamento. Ou seja, era um marginalizado total. O leproso de Cafarnaum tem fé e se dirige ao desejo de Jesus. E aí vemos o quanto Jesus preza mais a pessoa do que as leis. Era proibido se aproximar e muito mais tocar um leproso. É com esse toque de amor que o leproso fica curado, com o direito renovado de participar da vida e da comunhão social. Mas Jesus não quer publicidade. Aconselha o segredo e que a pessoa cumpra a disposição da lei. O importante aqui é o leproso que Jesus toca e cura. É Jesus se aproximando do povo marginalizado, excluído da sociedade, da vida e da história, entregue à solidão, à escravidão e à morte. São todos os pobres de hoje, entre eles principalmente os velhos, os doentes incuráveis, as prostitutas, os bêbados, os marginais, os homossexuais, todos aqueles que apontamos com o dedo, transformando-os em bodes expiatórios da nossa hipocrisia, de tudo aquilo que não queremos aceitar em nós mesmos. Jesus nos convida a nos aproximarmos deles e os tocarmos com amor. Talvez assim descubramos que eles somos nós próprios, todos nós que precisamos tão desesperadamente que alguém nos toque com amor. Quem sabe os leprosos nos curarão da nossa lepra. Depois, Jesus se retira aos lugares desertos para rezar. A oração solitária é parte dos ensinamentos de Jesus, é uma prática constante. Quem são os adversários de Jesus? O evangelista Lucas apresenta uma série de disputas entre Jesus e seus adversários, os doutores da lei e os fariseus. Estes dois grupos eram especialistas em matéria de religião. Os doutores da lei eram especialistas teóricos. Conheciam as escrituras e principalmente a interpretação da lei que cobria todos os campos da vida humana. Os fariseus eram os especialistas práticos, julgavam-se perfeitos cumpridores da lei e se gabavam de serem irrepreensíveis, desprezando o povo simples e pobre, que eles consideravam ignorante e pecador. Os dois grupos se davam bem entre si, e muitos pertenciam ao mesmo tempo em ambos os grupos. Jesus cura um paralítico. Num desses dias, Jesus ensinava dentro de uma casa um lugar coberto. O lugar está cheio de pessoas, e entre os presentes estão também os fariseus e os doutores da lei, vindos da Galileia, da Judeia e até de Jerusalém. O fato parece estranho e só se explica caso a fama de Jesus já tivesse se espalhado por toda a Palestina. Os dois grupos parecem estar ali para verificar o que Jesus dizia e fazia, sinal de que a palavra e a ação de Jesus estavam mexendo com a cabeça das autoridades. O final do versículo 17 diz assim: o poder do Senhor estava nele para fazer curas. Prepara o que vai acontecer. Chegam as pessoas carregando um paralítico para ser curado por Jesus. Como não conseguem entrar pela porta, vão até o terraço, tiram as telhas e descem o paralítico no meio, diante de Jesus. O esforço dessas pessoas foi tão grande que Jesus viu ali uma grande fé e a confiança no seu poder de curar. Mas o curioso é que Jesus não cura a paralisia. Em vez disso, diz: homem, seus pecados estão perdoados. Para entendermos isso, precisamos nos lembrar de que, para os antigos, as doenças eram causadas pelos demônios
e pelos pecados. Vemos em João capítulo 5, versículo 14 e capítulo 9, versículo 2. Ora, perdoando os pecados, Jesus estava curando o mal pela raiz, eliminando a causa e não simplesmente os sintomas. Quem, a não ser Deus, segundo as Escrituras, somente Deus podia perdoar. Vamos ver isso em Êxodo 34, de 6 a 7, Isaías 43, 25 e capítulo 44, 22. Como é que Jesus, um simples homem, se atribui esse poder? Pensam os doutores da lei e os fariseus. Jesus percebe logo o que estavam pensando e desafia. O que é mais fácil, perdoar os pecados ou curar? Para vocês ficarem sabendo que o Filho do Homem tem poder para perdoar os pecados, eu ordeno a você, levante-se, pegue a sua cama e volte para casa. E assim acontece. Jesus cura a causa e o sintoma, liberta por dentro e por fora, no espírito e no corpo. E faz isso de graça, ao passo que naquele tempo o perdão dos pecados era conseguido no templo, em troca de ofertas e sacrifícios. Talvez até fosse por isso que os doutores da lei e os fariseus se incomodavam. Jesus chama Levi. Jesus chama um cobrador de impostos para ser seu discípulo. Ora, esse tipo de pessoa era detestada pelo povo, porque o cobrador de impostos, além de colaborar com o Império Romano, ainda explorava o povo, cobrando a mais e se enriquecendo. Vemos em Lucas 19, de 1 a 10. Mas Levi deixou tudo, isto é, deixou aquela vida para seguir a Jesus. Mesmo as pessoas consideradas más são capazes de conversão. O banquete na casa de Levi. A seguir, temos o banquete na casa de Levi. Certamente, a sua festa de despedida para uma vida nova. Os antigos amigos estão presentes e Jesus com os discípulos também. Lucas diz que era uma numerosa multidão de cobradores de impostos e outras pessoas. São os fariseus e os doutores da lei que, para atacar Jesus, dizem aos discípulos: por que vocês comem e bebem com os cobradores de impostos e com os pecadores? Manifestam assim a sua crítica a Jesus e o seu desprezo por aquela gente, certamente se valendo do provérbio: diga-me com quem andas e dir-te-ei quem és. Demonstram assim o separatismo de quem se julga bom e não se mistura com os maus. Hipocrisia pura. O que eles não querem é admitir sua própria sombra, talvez ainda pior que a dos outros. Jesus ouve a crítica e responde: quem precisa de médico são os doentes e não os que têm saúde. Ele veio para quebrar as barreiras levantadas pela hipocrisia social e religiosa e fazer com que cada um se confronte com a própria sombra, em vez de apontá-la nos outros. A última palavra mostra uma ponta de ironia. Eu não vim para chamar os justos, e sim os pecadores para o arrependimento. Como pode soar isso para os que se julgam justos, enquanto aqueles que eles consideram pecadores se convertem? Se tirarmos as máscaras com que nos escondemos, poderá haver muita surpresa. A questão do jejum. Agora, os doutores da lei e os fariseus se dirigem diretamente a Jesus, fazendo comparações e chamando a atenção, porque os discípulos de Jesus não observam o jejum. Ora, o jejum era prescrito apenas para o dia da expiação dos pecados,
em Levítico 16:30. Mas os fariseus também jejuavam toda segunda e quinta-feira. Na Palestina, a festa de casamento durava uma semana, e durante esse tempo, as obrigações religiosas, como o jejum, cessavam para os convidados. Ora, como é que os discípulos podem jejuar enquanto Jesus, o noivo, está com eles? Eles vão jejuar e ficar tristes quando Jesus for tirado do meio deles, isto é, quando Jesus for morto. Parábola da roupa nova e vinho novo. As duas parábolas, da roupa nova e do vinho novo, salientam a novidade radical que Jesus trouxe para todos. Esta novidade não cabe dentro de esquemas, sistemas e estruturas velhas. Para que estragar uma roupa nova, tirando-lhe um pedaço para consertar uma roupa velha? Para que perder o vinho novo, colocando-o em odres velhos? Jesus provoca contraste e ruptura. A novidade do Evangelho não condiz com coisas velhas e até mesmo com as coisas religiosas antigas. Dessa forma, Jesus justifica a atitude dos seus discípulos, em Lucas capítulo 5, 33, e ainda por cima deixa uma palavra bem irônica. Ninguém, depois de beber o vinho velho, deseja o vinho novo, porque diz, o velho é melhor. Pois é, as pessoas se acomodam nos velhos costumes e não querem mudança. Param no meio da estrada da vida e ficam criticando os que seguem em frente. Todavia, neste trecho, podemos dizer que Jesus nos manda rejeitar o vinho velho e a embriaguez do pecado. Encher-se do Espírito Santo é fundamental para viver uma vida em Deus. O vinho novo representa a vida de bênçãos que Jesus conquistou para nós com o sangue que ele derramou na cruz. Não se trata de um simples remendo para a sua vida, mas uma vida nova em Deus. Entregue-se ao Senhor para que Ele o torne um odre novo e derrame em sua vida deste vinho novo. Eu falei a vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, agora então nós iremos mais uma vez para nossas pequenas salas fazer a reflexão, trazendo para as nossas vidas o que esse evangelho que foi proclamado e que já foi refletido por nós tem a ver com a minha vida. O que o Senhor está me questionando? O que o Senhor quer que eu faça a partir do entendimento deste evangelho? E o que é que eu gostaria de dizer ao Senhor sobre isso que está sendo tocado em mim pelo Espírito Santo? Então, teremos mais 30 minutos e retornaremos, então, para esta sala principal. Até já.